Bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Dagoberto Machado Cascardo. Hoje mais uma aula de segmentação e posicionamento no marketing. Hoje a gente vai estar dando início aí à aula 10, nossa. E queria saber como é que vocês estão. Bom dia para todos, né? Hoje está bem, pouquinho de frio. Sexta-feira estava um pouquinho mais. Não sei como é que tá aí. Hoje está um pouquinho de frio, né? A gente que vem trabalhar aí bem cedinho acaba pegando esse frio bem intenso aí da manhã, né? Não sei como é que tá aqui tá bem friozinho, né? E, nossa, e logo cedo também tinha bastante trânsito, então aqui tava um pouquinho, mas deu certo. Então vamos lá, galera, vamos dar início aí. É, a gente vai dando início. Hoje a gente tem uma interação maior porque a gente está sem acesso à câmera, então eu vou estar só explicando aqui. Hoje a gente vai basicamente, ó, o que que a gente vai ver nessa aula? A gente vai basicamente dar uma reforçada no conceito de segmentação e posicionamento do marketing. Lembrando que isso aqui para a gente é chave para essa aula. Esse conceito, sem esse conceito bem definido, todas as nossas estratégias que a gente está falando até agora, elas vão ficarem um pouco vagas, tá bom? Então eu vou falar muito sobre isso. E sem contar que isso vai nos ajudar em todas as outras matérias, quando a gente está se pensando em estudo do marketing, tá bom? Então bora lá, galera. Qual que é os nossos objetivos de aula hoje? Então, basicamente, a gente vai reforçar aí as 4 estratégias, vamos ver as estratégias de segmentação, aprofundar um pouquinho o entendimento sobre as estratégias de segmentação e quando aplicá-las, né? A gente vai tentar ver como isso também pode ser aplicado de uma maneira mais prática, tá? E compreender como o posicionamento se conecta com a percepção do consumidor, né? Vamos estimular o pensamento um pouquinho crítico aí, basicamente com alguns exercícios de pensamentos, enquetes, como a gente sempre faz, beleza? Então bora lá. Primeiramente vamos fazer um quebra-gelo. Sei que vai estar um pouquinho sem a câmera ali, um pouquinho distante, mas vamos lá. Então bem lá. Primeira pergunta aí para vocês. Por que o lápis foi para a aula de música? Pode responder no chat ali, Ana, se eles não estão conseguindo responder, o nome do aluno e a resposta dele, beleza? Quem arrisca aí dizer aí, por que o lápis foi para a aula de música? Vamos lá, dar uma esquentadinha aí. Por que vocês acham que o lápis foi para a aula de música? Bora lá, galera, acordar lá. Por que o lápis foi para a aula de música? Tá conseguindo ouvir? Então bora lá, vamos acordar lá um pouquinho. 7h20, sei que a galera tá acordando. Acabaram de tomar um cafezinho. Alguns nem tomaram, né? Então bora lá, galera. Respondeu lá, por que que o lápis foi para a aula de música? Bora lá, quem arrisca aí um corajoso aí pra me ajudar a responder essa pergunta pra galera? Alguém sabe aí? Hã? Ó o cri-cri-cri, tô ouvindo os grilinhos daqui. Bora, galera, acordou lá. Bora lá, galera, tá friozinho, mas dá pra esquentar aí. Hum? Alguém? Alguém? Bora, 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 galera. Por que o lápis foi pra aula de música? Beleza? Bora lá, galera. Tá um pouquinho sem acesso, que eu vou precisar desse acesso do chat aí, beleza? Alguém vai ter que ficar no chat ali, respondendo pela turma, tá? Até pra gente ter essa interação, porque senão fica uma aula um pouquinho vazia. Beleza? Bora lá, ó. Por que que o lápis foi pra aula de música? Para escrever música? Não, porque ele queria aprender a desenhar as notas musicais. Galera, isso aqui é bem piada de músico. Eu não sei se na sala aí, queria saber também, tem alguém na sala que toca algum instrumento musical? Quem que toca algum instrumento? Violão, guitarra? Queria falar, digitar o nome e o que que toca ali no chat pra gente. O que que se toca algum instrumento? Tem alguém na sala que toca algum instrumento? Ninguém toca nenhum instrumento? Nossa, que sala. A sala de vocês está pobre culturalmente, não tem nenhum um músico aí. É, então bora lá, galera. Muito bom quando tem um músico na sala, né? Parece que dá uma ajuda aí nos eventos e tal. Inclusive, quem não toca, eu incentivo a aprender o instrumento, é muito bom, tá? Brincadeira rápida, galera. Bora lá.
Qual seria o seu apelido se você fosse uma marca de um produto? Tá? Então, eu queria que você pensasse rapidinho, tá? Qual seria o seu apelido se você fosse uma marca de um produto? Um exemplo aqui, eu vou dar, ó, um exemplo. Se eu fosse uma marca, por exemplo, de refrigerante, eu seria, por exemplo, o Professor Borbulhas, porque eu gosto de agitar a turma. Eita, olha a frase de efeito ali no final. Entenderam? Professor Borbulha, porque eu gosto de agitar a turma. Eu gosto de agitar vocês. Então eu queria que você pensasse aí, rapidamente, duas ou três pessoas, pensasse se você fosse dar um apelido para uma característica de marca da sua vida. Como você faria esse marketing, essa frase de efeito? Alguém arrisca aí fazer? Esse, esse apelido carinhoso, né, galera? Um apelido assim que vai gerar um pouco de impacto. Alguém arrisca aí? Usando basicamente a tua característica que você gosta e tal. Pensa aí, galera. 2 minutinhos aí pra galera se pronunciar e pensar rapidamente aí. Quem vai? Hum? Pensar numa frase rápida, assim, que vai delimitar uma qualidade e apontar aí basicamente o que essa qualidade ela oferece de bom para alguém. Então, basicamente é assim que a gente pensa numa frase de efeito, né? Pensando em marketing, né? Bora lá. Quem arrisca aí fazer uma bem, bem da hora pra gente ouvir hoje? Bora lá. Hum? Bora lá? Porque basicamente a gente tem que pensar como se fosse um porquê, mas resolvendo um problema, né, galera? Bora lá. Dificuldade hoje, criativa? Tô com sono? Vamos acordar, galera. Bora lá. Acordando. Bora pra cima. Hoje tem bastante coisas legais pra gente ver aqui nessa aula. Revisar algumas coisas, alguns conceitos importantes pra nossa aula. Né? A gente fez prova semana passada. Tava bem tranquilo, né, galera? A prova tava bem fácil, né? Hoje é o final da aula aí. A gente vai estar comentando sobre isso. O Murilo. Lanternas Lu e Lu, ilumina seu dia. Boa, Murilo. Perfeito. Lu e Lu, Lulu, ilumina seu dia. Ei, Murilo, mas lanterna precisa de dia? Ou não seria melhor ilumina sua noite ou sua escuridão? Mas é isso. Combinou com a frase, mas não com o contexto. Bora. Mais alguém? Alguém do Murilo? Lulu. Hã? Mas alguém arrisca aí uma frasezinha aí de um apelido? Murilo Lulu. Hã? Pode pensar até na tua posição. Por exemplo, o aluno Murilo. Murilo aluno. E aí você pode criar alguma coisa. Muito focado e acordando a turma. Murilo. Murilo. Beleza? Alguém mais pensou em alguma coisa? A galera hoje tá dormindo. Cri, 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 cri. Bora lá, galera. Acordou lá. Pensaram? Beleza? Bora lá. Pode se usar até teu nome. Professor Dagoberto, aquele que te dá a letra do alfabeto. Te ensina a encaixar todos os seus movimentos.
Tô até no hip hop hoje que eu tô com aqui essa toquinha aqui de frio, galera, porque eu tenho um pouquinho de dor de ouvido. Tô aqui, ó, hip hop. Pode até pensar numa letra de hip hop. Hip hop é muito bom nessas horas pra rimar as coisas, né? Pensaram aí? Mais alguém? Mais um aí, galera, pra nós passar pra próxima etapa. Mais um aí, galera, bora. Mais um, mais um, mais um. Mais um corajoso aí. Fazer uma rima pra nós com um apelido. No seu apelido. Pensa em você e uma característica de uma marca, como se fosse, por exemplo, Coca-Cola, que agita, né? Coloquei, pensei no refrigerante. Pode ser um outro produto, é, um carro veloz, sei lá, uma característica que você queira, né? Pensa aí, galera. Pensa como se estivesse pensando uma característica de uma marca para você no seu âmbito pessoal. O que que encaixaria com você? Professor Dagoberto. O cheiro que dá certo. Sempre cheiroso, agradando o seu dia. Pensando em uma marca de perfume, uma marca de carro, marca de tênis, a gente já falou bastante aqui. Bora lá. Entenderam a brincadeira? Bora lá. Então agora já entenderam bem, eu acho. Quem vai arriscar aí? Borracheiro Biel, tratando sua rodinha. Só que lembrando, galera, que é legal essas trocadilhos, mas tomar cuidado um pouquinho, porque como é uma coisa séria, o que que eu tô querendo estabelecer aqui, além da brincadeira? Como se você estivesse pensando em criar uma campanha de marketing, uma criatividade, conectando uma ideia com um valor. Então, por exemplo, eu poderia usar o borracheiro Biel, trocando seu pneu e deixando você, basicamente, você vai pensar no que isso vai causar, né? Se ele troca o pneu, conserta o seu pneu, borracheiro Biel não te deixa na mão trocando o seu pneu. Borracheiro Biel não te deixa na mão trocando o seu pneu. Poderia usar esse trocadilho, tá? Mas sempre pensando em coisas positivas, tá, galera? Eu sei que a gente tem essas questões, essas conotações de brincadeiras um pouquinho fora, mas a ideia é usar essa criatividade afunilada com o tema que a gente precisa aqui do marketing, beleza, galera? Mas beleza, pelo menos a gente tá aqui pensando, raciocinando, valeu, Biel. Vamos continuar lá, galera? Então, hoje, para começar a nossa aula, eu queria que eu percebi que a galera entendeu bastante o conceito, mas hoje eu vou dar uma real tratamento do que é a segmentação, tá? Então, basicamente, a gente sabe que não é só dividir os consumidores ali em grupo, tá? Queria que a gente tivesse muito isso claro, já vamos entrar aqui no nosso tema da nossa aula. Então, basicamente, é entender profundamente o que eles querem, como eles pensam e como consomem. Tá, galera? Então, assim, eu entendo que, por exemplo, vamos pensar na nossa turma. Eu sei que, às vezes, o que vocês estão consumindo, o que que eu estou querendo dizer com isso? O que vocês estão vendo nas mídias, na televisão, o que vocês estão lendo, eles vão basicamente dizer para mim o que vocês basicamente estão pensando e querendo, tá? Então, assim, quando a gente está consumindo coisas que afunilam uma ideia, aquilo fica mais fácil de eu segmentar. Quer dizer, de eu tratar isso, saber o que a pessoa quer, né? Então, um exemplo. A gente sabe que no Brasil, por mais dificuldade que a gente tenha, né? Por mais caótico que pode ser o nosso cenário brasileiro, a gente aqui ainda, principalmente no Paraná, não estamos vendo pessoa passar fome, tendo uma necessidade, indo para a escola com um chinelo, não tem um tênis, ou tá com frio e não tem uma blusa. Então a gente sabe que a nossa realidade, ela, felizmente, a gente tem as nossas qualidades de alcançar pelo menos o necessário. Então, quando a gente começa a pensar na necessidade do. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente começa a pensar na necessidade do meu cliente, eu quero ter que entender qual que é a realidade dele. O que ele precisa. Eu preciso entender intrinsecamente o que esse meu cliente precisa.
tá? Então, por exemplo, eu sei que ele não está passando fome, ele não está ele não tá passando por alguma necessidade assim básica, no caso de roupa, tá? Pode ser que na casa dele os pais estejam desempregados, estejam passando uma certa necessidade, mas a gente sabe que o governo brasileiro ainda dá uma certa ajuda e a comunidade brasileira ela é muito carismática nesse sentido que ela sempre ajuda. Então pensa o seguinte, hoje, hoje aí na sua cidade, na sua escola, quando a gente está pensando em necessidade, o que vocês acham que os alunos aí da escola de vocês, qual que é a maior necessidade deles como ser humano? Assim, no ponto de vista de vocês, o que que vocês acham que eles precisam? É, será que é uma questão de necessidades básicas? Será que todas as famílias aí da escola de vocês estão empregadas? Será que tem emprego para todo mundo? Será que é, todo mundo aí da escola de vocês tem alimentações regulares todos os dias? Pensa aí, pelo pouco que você conhece da sua escola. Vou fazer um levantamento pelo menos de opinião agora e depois a gente vai se aprofundar. Como você acha que é a realidade agora dos alunos da escola de vocês, tá? É, vamos pensar assim, tá? Qual que é da onde eles vêm? Vamos pensar aí. Pode pensar até no âmbito, a escola está muito grande. Pensa agora na sala de vocês, que a galera que você está convivendo já faz aí quase um bom tempo que você está estudando junto com essa galera, né? Já acho que você deu para perceber qual mais ou menos é a realidade de cada um, tá? Pensa aí, galera. Qual que é a realidade aí da escola de vocês, da sala de vocês? Pensa aí. Pensa primeiro na sua, e a partir da sua você tenta refletir para o outro na sua percepção. Só que pensa no geral, tá? Numa pessoa só. No geral, tá tudo certo. Não vamos especificar uma pessoa só, não. Vamos isolar um caso. Vamos pensar no geral. O que vocês acham? Como que será que é a realidade da escola de vocês? Economicamente, emocionalmente, é, intelectualmente, vamos pensar, vamos fazer uma análise aí. Vamos fazer uma análise hoje profunda. Vamos acordar cedo usando o nosso cérebro para fazer essa análise. Como que você analisa essa realidade de vocês aí na sala de vocês? Bora lá. Dá uns 2 minutos aí para vocês pensarem nisso. Humildes? Muito bem. Vocês acham que na escola de vocês tem muita pressão psicológica? Assim, você tem que ser o melhor, senão você não vai. Você acha que tem ou pouca pressão psicológica? Como é que é a questão emocional da escola de vocês? Ela tem bastante pressão psicológica, assim, de você ter que alcançar as metas, ou falta alguma pressão para vocês alcançarem alguma coisa, ou tá equilibrado, tá conseguindo alcançar? Como é que vocês acham que é a questão escolar da escola, tô falando da instituição escola, para com vocês? Tem bastante cobrança? Alguém podia dar um exemplo aí de uma cobrança? Tem algum grupo de estudo na escola de vocês, ou de esportes, por exemplo? Futebol, vôlei, algum time assim que é da escola, que tem basicamente assim, um consolidado como um time assim? Tem ou não? O Igor entrou ali na nossa. Não.
Então, geralmente quando a escola tem um time, por exemplo, de futebol ou uma banda marcial, né? Quando a escola tem esses programas, e inclusive eu aconselho muito a galera, as escolas terem isso, né? Embora a gente sabe que hoje tá faltando professores aí na rede, né, de educação do Brasil todo, né? E, inclusive, a gente sabe que é necessário essas atividades, né? Então, quando a gente tá, não sei se você já fez parte disso, eu já fui na escola também, eu era de time, eu era da banda marcial. Então, galera, tem uma cobrança muito grande. Então, quando a gente entende isso, a gente entende por quê? Porque a gente precisava se apresentar, então precisava ensaiar, então tinha aquela cobrança para ensaiar em casa, manter ali, como é que fala assim, uma rotina de estudo mais profunda. Então, cansava bastante, mas era uma cobrança muito mais da gente como participante do que propriamente do sistema ali da banda, né? Então, porque a gente queria dar o nosso melhor. Então, lógico que nosso professor queria que a gente ensaiasse mais e tal, ficava pegando um pouquinho do nosso pé, mas era uma coisa assim, orgânica. Então, mas assim, mais natural. É lógico que não tinha aquela pressão tóxica, tá? Embora se a pressão é necessária, porque existe o caso extremo da pressão e tem o caso, aquele caso mais, como é que a gente fala assim, mais necessário, precisa ser cobrado. Ó, precisa fazer a tarefa, precisa estudar um pouquinho em casa, precisa, enfim, né? E também tem aquele caso de não cobrar nada e deixar, como diz o ditado, ao Deus dará, né? Então, quando a gente entende essa realidade, que é uma realidade mais inflexível, a gente acaba entendendo que o Gabriel levantou a mão, já vou deixar ele falar ali. A gente entende que é necessário um pouquinho mais de cobrança. Fala aí, Gabriel, qual que é a sua dúvida? O que você tem para compartilhar com a gente questão de pressão aí na escola? Da realidade da escola. Bom dia. A gente está falando aqui de realidade da escola, fazendo uma análise aí da segmentação da escola. Qual que é o público da escola, né? O Davi Gabriel que levantou a mão. Pode falar, Davi. Hã? Mentira isso. Levantou não. A galera tá louco pra falar aí comigo. Inclusive eu tinha na escola, na época de vocês, eu não sei se tem, tinha teatro também. Eu fazia parte do. Eu sempre fui da área da arte, né? E teatro, música, sempre foi meus fortes, assim. E eu sempre gostei de ensaiar bastante. Eu era bem chato, assim, com essas coisas. Eu gosto até hoje, né? Então, assim, galera, há uma necessidade de cobrança, mas não uma necessidade de cobrança extrema. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês ficaram sabendo das últimas notícias. Eu queria até compartilhar com vocês. É, inclusive falando sobre a realidade da educação do Brasil hoje, até para a gente poder ter uma conversa hoje sincera de segmentação aqui hoje para a gente entender. Teve uma professora que, inclusive, ela mora aqui no bairro, no meu bairro da minha cidade, né? E ela morreu nessa sexta-feira. Teve um ataque fulminante. Ela foi cobrada, ela foi chamada pela diretoria e pela equipe gestora da escola e ela foi pressionada ali por causa de uns prazos que ela não entregou, enfim, de algumas coisas de trabalho mesmo relacionado à escola. E ela provavelmente ela já estava sendo cobrada há um tempo, né? E ela acabou falecendo devido aí a essa pressão psicológica, deu um ataque cardíaco fulminante nela e, e ela acabou falecendo. Então, assim, é uma perca muito grande, né? Então, não sei se vocês ficaram sabendo dessa notícia, né? Para a comunidade dos professores foi impactante, bastante impactante, porque a gente que está na escola, não reclamando só para vocês entenderem, a gente sabe o peso que é trazer uma aula para vocês, tanto de cobrança da escola quanto da equipe, porque existe um cronograma para ser cumprido, enfim. E além de eu ter que a gente estudar, né? Não sei se vocês viram lá. Então, galera, essa cobrança tóxica, eu vou chamar assim, ela acontece. Infelizmente, a gente sabe que é, hoje o mundo ele tem ainda líderes ou pessoas mal preparadas em cargos que não estão assimilando. Mas assim, o que que eu estou querendo dizer com isso?
o movimento escolar hoje brasileiro, o que está acontecendo? Tem uma cobrança gigante do Estado, das escolas para com os professores, para alcançar as metas, quer dizer, para trazer aulas boas para os alunos, mas também não há às vezes, uma estruturação por trás. Né? Por exemplo, a gente tem aqui uma estrutura boa, a gente tem um estúdio, temos computadores, temos uma câmera boa, temos, né, uma equipe que nos está toda hora nos condicionando, nos ajudando, né? Tem uma pedagoga que nos ajuda aqui, tem uma equipe que, né, é pequena, mas funciona muito bem, tá? Mas não é a realidade muitas vezes, né? Eu trabalhei já em escolas, em muitas escolas, e eu vejo e tem escolas que, quando a gerência da escola não funciona, galera, o professor sofre demais. Por quê? Porque daí os alunos se desinteressam, os alunos não entendem o caminho do professor. Teve uma escola que, acho que foi em 2020, 2022, galera. Isso, 2022, 2023. Eu entrei numa escola, inclusive eu entrei ali para substituir um professor. Nessa época eu estava precisando pegar algumas aulas extras. E, galera, assim, primeira semana que eu entrei na escola, um professor foi morto na entrada da escola, assim. Ele estava entrando pro estacionamento da escola e mataram ele com 5 tiros. Alunos ali, uma gangue, eu não sei, e mataram o professor. Isso aí, galera, não é de noite não, tá? Aconteceu 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Provavelmente ele deve ter pressionado algum aluno, o aluno não gostou, chamou lá a gangue dele, sei lá, alguma coisa, foi o que a gente ouviu. O bairro era bem pesado. Então, galera, a realidade do Brasil hoje é essa para o professor. Professores, para os alunos, qual que é a realidade dos alunos? Os alunos hoje estão cada vez mais à mercê, porque quem paga por isso é quem está querendo estudar, né? Quem está querendo realmente estar ali para fazer o que tem que fazer. Né? E, galera, eu tenho experiências assim. E quando eu chego numa escola, eu sei que assim é complicado às vezes eu fazer isso no online, mas eu gosto de saber da realidade da escola, né? Se é uma realidade mais abastada, né? Como é que a gente sabe disso? Porque eu sei. Como é que eu faço uma segmentação? Queria que vocês pensassem nisso, me ajudassem nisso. É um pensamento meu agora. Qual que é a falta de estrutura de toda pessoa? Ela começa lá na família dela. Se ela tem uma família mal estruturada, ela vai ter uma dificuldade imensa para se estruturar na vida. O que é uma família mal estruturada, galera? Eu não estou falando de família que não tem dinheiro. Falando de pais que realmente tratam bem os seus filhos, que os pais, por exemplo, não tem nenhum caso de alcoolismo, ou de droga, ou desse sentido, tá? De desonestidade, às vezes. Pô, eu tenho pais que eles são filhos de, por exemplo, eu tive alunos, né, que o pai dele era traficante, era dono do morro, né? Assim, e o pai desse moleque, por incrível que pareça, o que eu troquei ideia com ele, ele não queria que o filho fosse pelo mesmo caminho. Não queria. Uma vez ele trocou uma ideia, a gente começou a ensinar música, a gente teve um projeto social ensinando música para essa escola. Cara, e o Piazinho mandava muito, né? O sonho dele era tocar nos barzinhos e ser músico de pagode. Ele adorava pagode, cara, era engraçado. Ele tinha uns 10 anos e o moleque mandava muito no pandeiro, que você mandava na mão dele, o moleque aprendia. Então, quando eu vou fazer uma análise de segmentação, o que é análise de segmentação, galera? É você entender as pessoas profundamente. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter com a mente muito aberta nessa aula, porque essa é uma aula de comércio, sim, mas a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de uma realidade que a gente está inserido, né? Então, assim, existe isso na escola de vocês? Eu não sei, né? Se ela está perto de uma realidade assim mais violenta, ou se ela está mais tranquila, né? Quando eu estudei, a escola sempre as escolas que eu estudei, eu estudava no interior, eram mais tranquilas. Raramente você via alguém que mexia com alguma coisa errada, outra tinha bastante bagunça, lógico, a gente era bastante arteiro. Inclusive, muitos amigos meus viraram
foram para a área da arte, tanto para música, inclusive é, teve um amigo meu que hoje ele está trabalhando na Globo, virou ator, né? O Jack é, Berraqueiro, não sei se vocês já conhecem. Ele já fez várias novelas da Globo. Ele não é aquele atorzão, assim, bem famoso, mas já tá lá, ele tá trabalhando, fez filmes com o Didi, enfim, conseguiu alcançar a meta dele lá na arte, porque a nossa escola incentivava muito a arte, né? O marketing está muito perto da arte, não sei se vocês sabem, né? Eu fui para a área da música e marketing, né? Porque os dois andam juntos, porque hoje a gente tem que gravar, tem que publicar nosso trabalho, e é por causa disso que a gente acaba estudando um pouquinho mais nessa área. Então, assim, só o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que entender o meu público, o que ele precisa, o que ele consome. Então, por exemplo, quando eu vou tocar em algum lugar, é, num lugar que eu não conheço, eu procuro trocar ideia com um, com o outro ali, olha, o que a galera gosta de consumir aqui, como é que é a vibe da galera aqui, né? Pô, a galera que gosta mais de samba, gosta mais de rock, até para montar um repertório e servir essas pessoas com a minha arte. Então, galera, quando eu estou pensando em segmentação, queria deixar isso claro. Eu acho que a partir dessa aula hoje nunca mais você vai ter dúvidas sobre o que é realmente segmentação. Então, segmentação, galera, é entender profundamente as pessoas, o que que elas querem, o que elas precisam e como elas consomem as coisas que chegam até ela, tá? Por exemplo, teve comunidades por exemplo, teve escolas que vou contar que eu tinha prazer em dar uma aula porque a galera consumia aquilo, a galera era empenhada, a gente trazia material, fizemos várias edições ali, porque a galera, mesmo com celulares precários, assim, com computadores ruins, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, inclusive pensando em edição, pensando em publicação online digital, né? Então foi muito legal esse processo. E teve já escolas que eu dei aula, galera, que tinha tudo, tinha computadores bons, tinha tablets, tinha tudo, e a galera não queria nada com nada. Então, galera, é horrível quando você não tem uma galera que realmente está na mesma vibe que você. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que aquela turma não foi preparada, a escola deixou aquele curso um tempão vazio, então a galera não acreditava no curso. Então a galera ficou desanimada com o curso, achou que ia ser mais um professor que entrou lá, ia fazer, eh, ia só ficar ali passando, jogando conversa fora. Então, galera, quando eu tô falando isso, por quê? Porque metade do conhecimento que a gente pode adquirir num curso, ele vem dos alunos. Então, falando com sinceridade do coração. Então, quando eu entendo qual que é a realidade dos meus alunos, se eles são interessados, se eles conseguem se inteirar, os alunos têm uma unidade entre eles, ou se eles são dispersos, todos bagunçados e precisam de uma unidade, porque, como eu falei aqui, a gente é um time, a sala de vocês é um time, né? A gente sabe que ao final do curso, vocês vão, a gente vai formar alguns grupos e vocês vão criar uma campanha meio que completa do marketing, porque esse vai ser o nosso trabalho final lá pro final do ano. Então, o que que eu quero criar em vocês, galera? Se unam, né? Não só nas patotinhas dos grupos de vocês são uma equipe, uma, uma turma. Então, quando você entende isso, você tem essa empatia, fica mais fácil você fazer essas análises, tá? De mercado, de posicionamento, de segmentação, beleza? Por quê, galera? Porque, como vou dar um exemplo, não basta saber, por exemplo, que os jovens que vocês gostam de tecnologia. Não basta eu saber. Eu tenho que, basicamente, entender qual tecnologia vai encaixar melhor para o seu dia a dia. Então, por exemplo, eu sei que hoje a escola de vocês, por exemplo, tem carência de tecnologia é, atuais. Por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade hoje tecnológica, né? Não temos câmeras. é, Até os tablets, né? São poucos, temos, mas somos poucos. Então, é uma exigência que a gente tem que fazer como professor, como aluno, como escola para o Estado, já que a gente paga os nossos impostos. Por quê, galera? Porque é assim que a gente precisa. A gente precisa dessa tecnologia na mão de vocês. Inclusive, isso a gente sabe que é um problema de gestão pública. Como eu falei aqui, começa às vezes lá de cima, precisa ser mudada essa mentalidade, né? Queria que hoje cada um de vocês tivesse um notebook na mão, com câmeras virado para você com acesso à internet, enquanto eu estou falando alguma coisa aqui, você podia estar refutando ou pesquisando a fundo o tema e trazendo coisas mais profundas. Então, com essa interação a gente não tem muito. Então, o que a gente tem que fazer? Basta, tem que fazer o que dá, né? O que que dá?
tentar se interagir, trocar ideia, né? Vocês proporem algumas coisas para mim, eu propor algumas coisas para vocês, fazer essa colaboração, já que a gente não tem, né, infelizmente, uma tecnologia tão acessível assim, tá? E vamos lutar para isso. Então, eu sou muito a favor, eu estou aqui para fazer esse marketing, essa publicidade, para a gente lutar para essa questão. Então, pensando em segmentação de novo, galera, vocês já pensaram aí na realidade da escola de vocês? Então, o que eu quero que vocês pensem? Como eu poderia fazer uma campanha, né, nisso aí? Então, eu tenho que pensar na realidade do meu público. É um público de alto poder aquisitivo, médio poder aquisitivo, baixo poder aquisitivo? Qual que é o poder aquisitivo? Qual que é a necessidade real? Que tecnologia realmente vai ser necessária para encaixar no dia a dia do meu público? Tá? Que nem a gente pensou aqui. Eu queria que cada um de vocês tivesse. Qual que seria o ideal hoje? Cada aluno ter, no mínimo, um tablet e um notebook toda a aula. Não só em marketing, mas em cada sala ter um acesso ao aluno para que, por exemplo, ele fosse aulas mais interativas, para aprender matemática com aplicativo, aprender português, redigindo texto num computador, ou fazendo um laboratório de. Enfim, precisa de acesso, galera. Educação precisa de acesso. Mas quando não tem isso, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ir vendo qual que é a realidade da escola, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Né, os alunos, por exemplo, teve alunos, escolas que não tinham laboratório de química, foram lá, fizeram campanhas, juntaram dinheiro, montaram o laboratório de química. Né? Outros montaram uma sala de arte, né? Que basicamente não precisa de muitos recursos, foram lá limpar a sala, organizaram o palco, arrumaram umas cortinas, fizeram a coxia. Enfim, galera, o que, que é necessário da sua escola que você precisa atender à necessidade da escola? Isso é marketing, galera. E isso é segmentação. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa ideia, tá? Continuando, galera. A aula vai pensar agora como unir os dois temas, tá? Fazer um alinhamento que eu vi que a galera ficou com um pouquinho de dúvida como fazer um, como fazer outro. Segmentação, como eu falei, é você entender o seu público. Você entender qual que é a necessidade das pessoas. Né? E o posicionamento, basicamente, a gente vai entender o valor que a gente apresenta para essas pessoas. Então, vamos lá. A segmentação vai definir quem queremos atingir, as pessoas, a necessidade das pessoas, tá? Então, basicamente, a gente entendeu isso nessa aula. E posicionamento vai definir como queremos ser percebidos. Como você quer ser lembrado na sua escola, por exemplo. Qual que é o tipo de posição de fazeres, de necessidade. Será que eu quero ser lembrado só com aquele zoão lá da escola que não ajudou ninguém? Que foi um cara que só ficou atrapalhando todo mundo, nunca deu uma palavra amiga, não foi amigo de ninguém, só ficou aquele cara famoso tóxico. Ou eu quero ser percebido como o cara que realmente seja amigo de todo mundo, estava ali, bagunçou, mas ajudou ali a arrumar um evento, estudou, tirou suas notas certinho, foi um cara que foi amigo mesmo. Como que eu quero ser percebido, galera? Isso vai refletir lá no mercado quando a gente for pensar na nossa marca, tá? Continuando. E quando esses dois aí estão alinhados, galera, né? A marca, quando a gente vai montar quando eu tô falando da marca, né? Falando uma campanha mais publicitária direta, mas você pode pensar na sua autoimagem, tá? Ela vai ser mais clara e mais impactante automaticamente, né? Então, por exemplo, eu peguei um marketing da pastelaria do meu vizinho lá para fazer. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar pelo bairro, ver qual que é a realidade do bairro, ver se é uma galerinha que precisa ser motivada a comprar ali aquele pastel, preciso criar uma demanda. Qual que é a realidade dessas pessoas? Elas têm um dinheiro para comprar um pastelzão de 50, 100 reais? Não, elas têm um dinheiro para comprar um pastel de no máximo 20 reais. Então, bora trabalhar com essa classe. Então, primeiro eu entendo. Agora eu vou entender qual que vai ser o posicionamento da pastelaria, como ela quer ser percebida. Não, ela quer ser percebida que ela vende um pastel acessível, mas de boa qualidade, que ele tenha bastante sabores, então ele varia bastante. Como que ela quer ser percebida?
com um design legal. Aí a gente sabe que no bairro não tem um lugar tão bonito para ir comer com a família. Então o cara investe em bancos rústicos, em uma música ao vivo de sexta-feira. Como que ela quer ser percebida? Como que ela quer atrair essa galera para si? Então isso é posicionamento. Beleza? Continuando, galera. Então a gente sabe que erros aqui geralmente vão gerar uma perca de identidade. Tá? Quando uma pessoa não entende para que ela está trabalhando, qual que é o público-alvo dela, como ela quer ser percebida, então ela não entendeu ainda como construir a sua identidade, ela vai perder. Às vezes ela até tem um pouquinho de identidade, eu quero montar um pastel muito bom, mas ela acaba perdendo porque ela não consegue fazer essas análises bem trabalhadas, tá bom? Beleza? Continuando lá, estratégias indiferenciadas na prática. A gente falou bastante disso aqui. Hoje eu queria dar uns exemplos bem rápidos, tá? Então, ó, campanhas como a Coca-Cola, que fala assim, que basicamente usa a mesma mensagem para todo mundo. Isso é uma campanha indiferenciada, né? Ela usa aqueles famosos jargões genéricos. Um exemplo disso, abra a felicidade. Isso foi uma frase aí usada numa campanha publicitária da Coca, tá? Então, basicamente, galera, isso funciona, a gente sabe, quando o produto não depende de uma personalização, quer dizer, ele já está bem difundido no mercado, tá? Então isso vai funcionar, tá? Então, quando a gente pega uma empresa dessa, com certeza a melhor estratégia seria a estratégia diferenciada, porque ela já tem um posicionamento, né? Por exemplo, a Coca-Cola ela já tem o posicionamento dela, já tem o lugar dela, a galera já entende é, o, o que ela apresenta, o produto dela. Então isso vai funcionar assim. Então eu só vou colocar frase de efeito para a galera ainda lembrar ainda mais desse produto e consumir ainda mais. Tá? Só que eu vou colocar uma necessidade. Ele colocou abra a felicidade. Então ele comparou a Coca-Cola com felicidade. Foram bem pretensiosos aí, mas assertivos na sua colocação. Tá bom? Bora lá. Vamos fazer uma enquete rápida aqui, galera. Bora, você pode digitar no chat. Campanhas como a Coca-Cola, como eu disse ali, com um apelo emocional universal, inclusive, porque é um apelo emocional, né? Abra a felicidade, né? Vai ser o nosso tema aí para a gente poder criar rapidinho uma ideia. Pergunta 1. Alguém aqui pode me dar um exemplo de um produto local aí de vocês? Uma empresa ou algum comércio que vocês viram que poderia usar uma abordagem dessa daí? Algum comércio que vocês, puxa, se aquela loja lá usasse uma frase dessa aqui, eu acho que ela ia realmente bombar. Ou ela tá usando já, e você falou, poxa, que legal, ele já tá entendendo como é que funciona o marketing. Alguém poderia citar aí, na cidade de vocês, tem alguém já usando essas estratégias de marketing aí já? Bora lá, galera. Tem ou não? Bora, cita lá pra nós. Murilo, fala aí pra gente. Não sei se você já conseguiu perceber aí alguma campanha aí de um comércio, de uma empresa que está usando esse apelo emocional para fazer uma campanha. E se não está usando, poderia, porque o produto dele realmente atende essa demanda aí. Mercearia é a luz, trazendo luz para o seu dia, né? Muito bom, usando basicamente perfeito, perfeito. Mais alguém? Mercearia é a luz. Como é que seria a frase, Gabriel, para essa mercearia que você colocaria com apelo emocional para ela? Pensa aí, traz pra gente essa ideia. Hã? Bora lá? Seria a luz. Só apelo emocional pra galera comprar na mercearia Luz. Viu como é que é? Às vezes a gente trava, né? Mesmo nas coisas simples, né? Tá, às vezes fica na ponta da língua ali.
E não vem a ideia, né? Às vezes tá até ali. Então isso aí também que é legal para trabalhar com vocês, porque na hora do vamos ver mesmo a campanha de marketing, se você for contratar, você vai ver que vão ser assim mesmo. Então a gente tem que ter esse desbloqueio criativo, tá, galera? Então eu tô tentando criar isso em vocês. Beleza? Vai pensando aí. Vai lembrando, você me fala no chat. Segundo, galera, fazer uma pergunta para vocês. O que vocês comprariam docearia do Marcha? Adora, adoce sua vida. Boa. O Ed Wilson, ele já trouxe aí uma frase é, emocional para uma campanha. Perfeito, Ed Wilson. O que vocês comprariam? Mais uma pergunta aí, galera. Segunda perguntinha, você acha que vai mais fácil. O que vocês comprariam igualzinho ao vizinho, sem precisar de ajustes? Qual que é um produto que, cara, você olha assim para cara, eu compraria isso para mim também. Pensa aí comigo. Sem eu precisar me ajustar à minha realidade. O cara comprou, o cara é rico, e eu também posso comprar, que eu compraria igualzinho. Tênis, uma camiseta, sei lá. O que que você compraria que não precisaria de um ajuste de realidade, de segmentação? Um carro? Será? Mas carro não tem vários? Qual carro? Se você falar de um Kwid, beleza. Tá acessível, compraria igual todo mundo. Porque é uma coisa acessível. Agora, um Volvo, tarará, já fica mais difícil comprar igual, né? Fala Commodore, seis caneco é também fora de acesso, que hoje tá valendo uma grana isso aí também, esses carros aí. Tá valendo mais que, tá valendo mais que carro muito mais que carro muito novo por aí, né? Por exemplo, um pão, todo mundo compraria igual. Comida, né, em geral, assim, essas comidas padaria, né, principalmente padaria, é uma coisa que atende tanto o rico quanto o pobre, né? Todo mundo compra pão. Então, pão é pão. Refrigerante, uma Coca-Cola, por mais que a Coca-Cola seja hoje uma das maiores marcas de refrigerante do mundo, ainda todo mundo consegue comprar. Entenderam a pergunta, não? Beleza? Só para vocês pensarem aí a conotação que eu tô dando aí. O que, que todo mundo precisa, que todo mundo que você compraria igual? Um refrigerante, uma Coca-Cola, um tênis, depende do tênis, né? Depende da roupa, né? Por exemplo, acho que é a cidade de vocês que tem uma grande fábrica de roupa, se não me engano. Não sei. Tem uma cidadezinha aí que tem uma cidade de roupa, que é a maior produtora. O que que tem aí na cidade? O que que produz a cidade de vocês aí? Quem sabe? Papel. 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 Pra rico, pra pobre. Como é que é a empresa do papel aí? Como é que chama? Produz papel aí. Fabi? Clabin. Clabin. Muito bem. Clabin. Pensa se você foi contratado pela Clabin para fazer uma propaganda de marketing. Geralmente você vai usar essa estratégia diferenciada porque você não precisa de um público. Quem precisa de papel? Quase todo mundo. Uma criança precisa de um papel para desenhar, um adulto para anotar, um velho às vezes para fazer um pequeno anotar o remédio dele. Embora a gente sabe, principalmente os velhos, né, que hoje não sabe acessar a tecnologia, né? É, papel para todo mundo, né? Beleza? Continuando, galera. O papel da diferenciação. Lembra que eu falei da técnica de diferenciação no marketing, posicionamento? O que que seria isso, galera? Então, diferenciação significa destacar-se no mercado, mostrando por que o consumidor deve escolher sua marca, tá? Então, um exemplo, tem várias, provavelmente deve ter várias padarias aí na cidade de vocês. Por que que uma é mais frequentada que as outras? Então pensa aí, por que que uma padaria, como que uma padaria vai mostrar para o consumidor que ela deve escolher ela em vez da outra? Pensa numa padaria, vamos pensar numa padaria. Por que que ela tem que ser, como que ela tem que se mostrar para se fazer melhor que as outras?
Colocaram ali, ó, o Edwilson, não basta a sua vida estar na ponta do lápis, mas não ter o papel para desenhar. Boa, perfeito. Com certeza, com certeza. Anota aí para um destaque de campanha do seu portfólio. Perfeito, né? Muito bem. Beleza. Nossa, bem legal a ideia do Edilson ali. Beleza? Então, aqui a gente está falando de diferenciação agora. Então, basicamente, diferenciação é como ela vai fazer diferente no mercado comum. Por exemplo, padaria, oficina mecânica, sei lá. Então, ela tem que se diferenciar. Porque, por exemplo, na cidade de vocês, a Klabin provavelmente deve ser a única. Ela não compete com ninguém ali. Ela só compete no mercado nacional ou estadual, um exemplo, né? Ela tem que vender papel para basicamente o Estado ali e tal. Então ela tem que se diferenciar nas outras. Como que a Klabin poderia se diferenciar das outras, por exemplo? Aí eu estou pensando no mercado diferenciado, tá? E como que o consumidor deve escolher a Klabin e não a Castel, por exemplo, né? Beleza? Então essa é a ideia do papel da diferenciação. Então, e pode ser basicamente pelo design, pelo atendimento que você vai oferecer para o seu cliente, ou pelo próprio propósito da sua campanha, do alcance dela, né? Por exemplo, gerando uma necessidade, como o nosso amigo Wilson fez com a Klabin lá, né? Beleza? E basicamente aqui a gente sabe que é a base para manter uma vantagem competitiva. Então, se eu tenho uma diferenciação, um posicionamento diferenciado, quer dizer, eu apresento uma necessidade e uma qualidade minha para o público, com certeza isso vai manter aí, ou até elevar o nível competitivo aí da minha marca ser vista no mercado, tá bom? Continuando, estratégia diferenciada. Como fazer, galera? Como que eu uso isso na prática, basicamente? Então, quando uma marca se comunica diferente para cada segmento, o exemplo aqui eu vou usar como a Avon, que ela cria linhas tanto para jovens, quanto para pessoas mais maduras, como para uma pele oleosa ou uma pele seca. Enfim, ela trabalha com muitas segmentações, que a gente chama de macro segmentações, né? Que ela vai ali. Mas como que uma empresa dessa que trabalha com uma segmentação tão plural assim consegue se destacar? Um exemplo da Avon, né? Que hoje a gente sabe que tem outras marcas que competem com a Avon, né? Qual que é a marca que compete com a Avon hoje? Alguém podia me dizer, não? Marca que compete com a Avon hoje. Boticário. Boa. Quem mais? Qual mais? Natura. Beleza? Então são as três marcas aí hoje. A Rinodê também está entrando, quarto marca, né? Tem mais algumas, acho que basicamente são essas as maiores, né? Tem algumas pequenas que estão entrando aí. A Rinodê, Natura, né? Produtos Ivone, basicamente de embelezamento, exatamente. Então vai ter bastante pessoas, bastante marcas, pessoas não, marcas com a mesma segmentação, por exemplo, da Avon. Então, como fazer isso dar certo? Então, basicamente, galera, você vai pensar num nicho, tá? Então, você vai usar essa estratégia concentrada e atacando basicamente um nicho, tá? Então, eu uso uma estratégia mais concentrada, né? O que seria isso? Exemplo real. Por exemplo, tem a galera que faz muito isso, né? Contrata, às vezes, até as pessoas para fazer isso. A gente pensa que ele está fazendo porque, ele achou legal fazer, mas faz. Né? Ele pega uma GoPro lá, uma câmera lá, e foca numa questão mais esportiva, de uma exploração, tipo uma coisa mais aventureira, esportiva, e usa isso para apresentar um produto, usa isso para mostrar uma marca. Isso a galera tem feito muito, né? Muito. Isso é basicamente a estratégia concentrada. Basicamente a gente concentra dentro de um tema um produto. Então ali eu poderia falar sobre, por exemplo, aventura, falar de protetor solar, poderia falar sobre produtos desodorante, né, sei lá, milhões de formas de eu pensar aí em produtos
desse nicho, por exemplo, para ser usados dentro de uma estratégia mais concentrada de publicação, tá? Então, basicamente, ó, uma aplicação ali, uma ideia. Por exemplo, marmita fitness. Então, tem usado muito isso. A galera vender marmita fitness, tá? É um exemplo aí que é um segmento. Você vai atacar um mercado que não existe, que ninguém tá, tá atendendo. Outro, é cosmético vegano. Não sei se vocês sabem. Cosmético vegano. Então, é uma área que a galera das produções aí tá tentando atacar mais, tá? Então, isso aí é uma estratégia concentrada, onde você vai concentrar todo o poder dentro da realidade de uma pessoa para expor aquilo lá, mas dentro de uma realidade, de uma necessidade específica dela, tá? Beleza? E como explorar isso em uma campanha? Como vocês acham que eu posso explorar isso numa campanha publicitária? Por exemplo, um produto é, específico de um nicho específico. Porque a gente falou de marmita fitness, né? Ou marmita vegana, ou cosméticos veganos, ou, por exemplo, produtos para aventureiros. Como que eu posso explorar isso em uma campanha publicitária? Alguém já teve uma ideia aí de como fazer isso de uma maneira mais eh, esse social light que eles falam, né, que mostram os produtos ou os lugares assim? Alguém já teve uma ideia nesse sentido? Hã? Gabriel, lá em casa minha mãe só compra produtos que não são testados em animais. Muito bem, muito bem pensado, né? Porque, olha lá, galera, isso aí foi do fundo, muito bem pensado pelo Gabriel. Por quê, galera? Porque hoje a gente tem que pensar no meio ambiente. Então, quer dizer, tem muita marca que não está preocupado em fazer uma campanha eticamente construída com isso, né? Então, tem marca que não pensa, né? Infelizmente, o século XXI ainda está uma adaptação aí, pensando em globalização, pensando em realmente uma coisa mais produtiva no sentido, não só do sentido do produto, mas no sentido humanitário, né? Muito bem. Então, basicamente, essa é a estratégia que foca pensar nisso, em produtos que, não, a gente tá, tem um produto de beleza aqui, mas é, ele não é testado em animais, que a gente não mata animais para fazer o teste, a gente faz todo o teste pensando em uma coisa mais sintética, de laboratório, pensando em coisas não vivas, né? Então isso aí também ajuda para quem gosta dos animaizinhos, né? Então, muito bem. Beleza? Estratégia individualizada, né? Estou trazendo algumas estratégias aqui que eu vi que ficou um pouquinho de dúvida, tá, galera? Aqui basicamente é quando cada cliente é único, tá? Eu coloquei até um cara ali pensando jogando xadrez. Por quê? Porque cada jogada no xadrez ela tem que ser única, cada cliente nosso é única e tem que ser uma jogada única para ele, tá? Então, por exemplo, a Amazon ela recomenda produtos personalizados com base no que? No histórico de compra de cada cliente, tá? A gente sabe disso hoje. Então, basicamente, o que ele já faz automaticamente? Ele procura entender a necessidade do nosso cliente, como eu falei lá, e ele se concentra numa necessidade individual, não mais genérica, como a gente estava falando lá da Coca-Cola, que todo mundo pode tomar, que é uma necessidade meio que do meio, tá? Então isso também vai exigir tecnologias de dados, de coleta de dados, mas também vai criar uma experiência poderosa aí para a gente poder fazer nossas campanhas de marketing. Por quê? Porque eu vou atender exatamente a necessidade de cada cliente individual, tá? Beleza? Uma aplicação para a gente pensar aí, se você fosse um vendedor hoje e você tivesse que vender algo para mim hoje, o que você me indicaria para mim, para vender para mim agora, agora? O que vocês acham que eu preciso? Se vocês tivessem que vender alguma coisa para mim agora, o que vocês me venderiam? Corda de violão e guitarra. Muito bem, estou precisando. Na verdade, comprei essa semana.
Muito bem, Edilson. As minhas tinham arrebentado. O que mais que vocês venderiam pra mim agora? Vocês acham que eu tô precisando nessa etapa da minha vida? Hã? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Venderia alguém? Ó, vou perder a venda, hein? Roupa para usar no frio, exatamente. Eu preciso, porque tá muito frio aqui. Muito frio aqui. Precisa de uma outra blusa, que eu só tenho essa. Vocês viram já, né? Muito bem, Jamile. Já percebeu que eu só tenho uma blusa para usar por cima, uma jaqueta. Tô precisando de uma roupa de frio. Já compraria, já a Jamile ali e uma corda ali do Edilson. Já gastaria meu salário que chegou agora. Beleza, galera? Roupa para usar no frio, toca de inverno, não percebi. Percebam, eu só tenho essa aqui. Não tenho mais outra por cima. Tô precisando comprar mais uma urgente. A Jamile acertou em cheio ali o que eu preciso. Então, galera, essa percepção aí de vocês é muito importante. Você olhar para o cliente e saber, pela conversa, pelo visual, o que ele precisa. Tá? Olha, você precisa de uma blusa, só tem essa, quem sabe, né? Então isso aí, galera, é importantíssimo essa percepção de vocês. Foi perfeito isso aí. Bora lá. Posicionamento, basicamente pensando, a batalha na mente do consumidor. É o que a gente está tentando travar aqui. É o que, galera? Posicionamento não é só o que a marca quer dizer sobre ela. Ela, basicamente, né? Então isso que eu estou querendo dizer para vocês. É basicamente o que o consumidor entendeu da sua comunicação. Então, posicionamento não é o que você quer dizer. Ah, eu queria dizer que eu sou um bom jogador de futebol. Só que a galera não entendeu que você é bom. A galera entendeu que você é um jogador, sei lá, que faz outras coisas melhores. Você arma melhor jogada, ou você não ataca bem, mas você defende bem. Aí você tá achando que você tem que ser atacante, entende? Então, não é o que eu acho sobre o que eu tô apresentando, é o que o consumidor vai entender. Por exemplo, vocês já entenderam que eu gosto muito de música, eu gosto muito de arte, design, coisas bem trabalhadas, visual bem encaixado, né? Então, automaticamente eu sigo essa ideia e aí vocês vão percebendo isso. E a partir do que vocês percebem que eu vou vender o meu peixe. Né? Se vocês tocar pagode, um pouco, não é muito meu ataque, meu nicho de ataque musical. Eu curto mais um pop rock, MPB, né? Gosto bastante. Djavan, Tom Jobim, gosto bastante de música popular brasileira. Eu sei o que vocês gostam aí. Rock nacional, inclusive. Barão Vermelho, Skank, Jota Quest, eu gosto bastante dessa linha de bandas aí. Eu gosto de tudo, mas gosto também de um pouquinho de pagode, só pra contrariar. Os pagodes aí, né, mais universitários também que estão surgindo aí, também gosto. Tá surgindo bastante coisa boa. Eu gosto de tudo. Beleza? Continuando, galera. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Volvo grita segurança. Por exemplo, se eu fosse posicionar a minha colocação pelo meu estilo, você já vê que é um estilo pop rock. Até a roupa, né? Você vê que às vezes a pessoa que gosta de pagode, ele tem a roupa dele que ele se veste já define mais ou menos o que ele gosta. Roqueiro, né, já vai usar uma coisa mais agressiva. Uma pessoa mais voltada para o clássico, ele já tem aquele um ambiente mais social e tal, né? Então, um exemplo aqui, a Volvo grita segurança, né? Os carros da Volvo, né? Então, a gente sabe que hoje os carros da Volvo, eles expressam isso, são os carros mais seguros hoje do mundo, pensando em carros aí feitos em linha. Então, basicamente, essa é a batalha que a gente tem que travar. Como eu estou sendo percebido pelo meu público, tá ok? Continuando. A Nike, ela grita o quê? Superação. Beleza? Então, fazer uma análise aqui. A Nike, ela grita por superação. Qual que vai ser a nossa dinâmica aí hoje, galera?
É entender isso, ó. Um exemplo, a Louis Vuitton, ela grita o quê? Luxo. Então a gente sabe que o produto da Louis Vuitton é um produto de luxo. Quem tem uma Louis Vuitton tem o luxo, tem a moda, tem o que há de mais luxuoso no mercado. Não é verdade? Então é assim, é como a marca se fez entender para o público. Tá? Eu queria que a gente pensasse nisso hoje. Então bora lá. Enquete rápida e a nossa brincadeira de hoje. Qual o posicionamento dessas marcas aí, na sua opinião? Tá? Bora lá. Qual é o posicionamento dessa marca? Como as pessoas percebem essa marca? Né? Pensa aí, quem pode falar? Qual é o posicionamento dessa marca aí? Qualidade que ela se propõe. Design. Davi falou que é design. A Jamile falou que é a qualidade da câmera. Muito bem. Pelo design do caminhão. Pelo design. Tecnologia e segurança. Muito bem. O que mais? O que é Apple? Qual que é o posicionamento da Apple hoje? Qual que é o posicionamento da Apple hoje? Tecnologia e segurança? Sim. Design? Sim. Steve Jobs era extremamente criterioso com o design dos seus produtos. Inclusive, não só design, mas um design inovador. Então, quando a gente está pensando em Apple, a gente está pensando em inovação tecnológica. Todos os produtos da Apple são pensados em inovação, tá? Mesmo porque desde que a Apple era dos computadores, ela só conseguiu se destacar no mercado. Não sei se vocês conhecem a história, depois dá uma olhadinha. É, ela se destacou no mercado por apresentar produtos com designs inovadores, coloridos, a maçãzinha acendendo, enfim. O design dele sempre foi o forte. E inovação, né, tecnológica, né? Os iPhones, enfim, os iPads, né? Embora hoje a linha, como, né, o Edvilson falou assim, a linha Android tem tentado, está chegando muito perto. Por exemplo, em qualidade de câmera hoje, o Android está basicamente muito, até às vezes até superior ao iPhone, tá? Inclusive, tá? Então, hoje, em algumas coisas, tá? Mas a posicionamento dele é isso. Bora lá, próxima marca? E essa aqui, galera? Qual que é o posicionamento dessa marca aqui? Vamos ver. Tá ficando mais difícil aí pra vocês. Ray-Ban. Qual que é o posicionamento dessa marca aí, galera? Ray-Ban. Bora lá. Estilo. Boa. Pode dar um Google aí, quem tá com dúvida. Coloca lá. Posicionamento da Ray-Ban de mercado. Qualidade. Qualidade. Produto de qualidade. Tudo bem. Moda. Moda. História da Ray-Ban. Não sei se vocês sabem da história da Ray-Ban, né? A Ray-Ban era pensada em óculos principalmente para praia, né? Enfim, um design é, mais, que a gente fala socialite, né? Que galera que tá. São óculos que hoje são clássicos aí, mas de uma certa forma estão na moda, estão sempre inovando. Mas o Ray-Ban é tradicional, né? É um dos primeiros óculos a gente vê até nos filmes, né? Quem lembra do filme que usou esse óculos aí? Filme que usou o Ray-Ban. O Tom Cruise lá. Esqueci o nome lá do. é, Top Gun. Boa. Top Gun. Pronto. Fez a marca do Ray-Ban lá
né, na década de 80 ali. Então a gente já viu ali o Ray-Ban se posicionando como uma marca de inovação, de aventura, né, um piloto de caça, pô. Então deram uma conotação gigante para o seu óculos aí. Beleza? Muito bem. Muito bem, galera. Próxima marca, bora lá. Próxima marca. Como é o posicionamento dessa marca aqui? Dessa marca aqui. Essa tá fácil. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos ver se a galera vai acertar. Qual que é o posicionamento da Ferrari? Luxo. Hum, a Bentley poderia ser, mas não é luxo. Exclusividade, exatamente. Super carros, estão no caminho. Estão no caminho. Né? Super carros no sentido de esportividade. Ele não tá pensando no luxo, Murilo. Carro da. Se você entrar numa Ferrari, ela não é confortável. É um carro de corrida. É um carro de corrida feito pra rua. Então, basicamente, essa é a Ferrari. Então, ele não é confortável, ele é duro, seco, embreagem dura. É um carro que dá um coice, né? Dependendo do jeito que você andar com o carro, você sai com as costas tudo arrebentadas, igual qualquer carro de corrida, tá? Então, não é pensado em luxo, é pensado em esportividade, exclusividade. Experiência própria, inclusive dentro de carros de corrida dessa mesma segmentação, uma experiência única. Ferrari se destaca de todos, né? Top de mercado nesse segmento, alta performance. Eu acho que o Matheus se você pesquisar na internet, a, a posição da Ferrari é exatamente essa, alta performance, tá? Eu nunca andei numa Ferrari. Eu já andei de kart, galera. Quem já andou de kart aí? Então, é um carrinho de corrida, né? Mas já andei de carrinho de kart. Cara, dói as costas, tal, é da hora, mas pra quem gosta de corrida. E os carros de corrida geralmente, não sei se você já entrou no carro de corrida, já entrei em alguns carros de corrida no autódromo, assim, só entrar dentro, sair, aquelas stands, né, que o carro fica lá exposto, que você pode entrar dentro, tal, sentar, não sei se vocês já foram, cara, se percebe que o carro não é tão confortável assim. Então, Ferrari provavelmente ela segue esse padrão aí, né? Mustang converte, exatamente. Já tem essa pegada esportiva, né, Wilson? Você vê que o banco já é mais duro, porque por causa do coice que o carro tem no motor, né? Então, você, basicamente, são marcas que são de médio, na verdade, a Ferrari não são nem super carros, né? São hiper carros, né? Já tem uma qualificação. Hiper, super, né? Que são os Mustangs ali. Alguns carros Corvette, essa linha, né? Camaro, essa linha mais assim, são super. Aí tem os hipercarros, que é Ferrari, Lamborghini, alguns Bentleys, né? Alguns carros aí que estão Kyocera, que hoje são considerados hipercarros, né? Não sei se vocês já acompanham essa linha automotiva. Então, os supercarros, eles são menos duros do que os hipercarros. Os hipercarros são realmente mais, né? Pelo que a gente percebe. Hipercarros, é a Bugatti, exatamente. Kyocera, né? Quem gosta de jogo de corrida aí vai ver. Basicamente, que ele faz a classificação ali depois dos carros, né? Então, tem os carros ali comuns. Vocês já jogaram Need for Speed, né? Foi um jogo que realmente fez essa segmentação automobilística bem feita, né? Porque ele pegou carros de passeio para corrida e a classificação deles, qual que era o mais potente, né? Entrava o Golf ali, entrava o Honda Civic, depois aí faziam os carros mais potentes da marca e até chegar nos supercarros e hipercarros, né? Então, o Opala na época, galera, era luxo, tá? Carro de luxo, considerado carro de luxo, né? Confortável, enfim, Commodoro ali, né? Beleza? Continuando. Quem arrisca dizer qual que é o posicionamento dessa marca aqui? Bora lá.
Posicionamento dessa nova marca aí. Nova não, né? Não é nova, não, velha. Posicionamento da Coca, qual que é? Qual que é o posicionamento da Coca? Eu lembro daquela propaganda assim, sempre Coca-Cola. Consistência? Hum, mais ou menos. Mais ou menos. Mais alguém? Qual que é o posicionamento da Coca-Cola? Como ela é vista? Uma frase. Marketing emocional. Usa muito. Felicidade. Ela é muito vista. Ela usa muito a estratégia desse mercado. Natal, família. Como ela é vista? Como reunião, união. Sempre você vê a galera tomando coca, tá todo mundo feliz, unido. Muito bem, traz um momento de felicidade, união, celebração. Perfeito, Matheus. Gabriel. É, o Biel ali também, né? Boa. Que mais? Se você lembra de Coca-Cola, o que que ela te lembra? O que que ela te. Como as pessoas lembram dessa marca? Tá? Por exemplo, quando a gente pensa em Ferrari, a gente sabe que a coisa é hiper carros, luxuosos no sentido econômico, mas carros de corrida, de alta performance. É, mas na Coca-Cola é lembrada por isso. A galera lembrou de Natal. Eu também lembro de Natal, não sei por quê. Coca-Cola, o que que eu lembro? Reunião de família de domingo. Sei lá, eles fizeram a gente pensar nisso, né? Então, o posicionamento dela é esse. Eles apresentaram um produto que basicamente é único, né? Assim, tem competitividade? Tem. A Pepsi compete muito, né? Eles competiram por muitos anos, mas produtos diferentes, posições diferentes. Às vezes é quase o mesmo gosto, mas é, compete entre elas dentro desse posicionamento, né? Lógico que a Coca-Cola ganhou por causa que ela conseguiu se destacar e colocar um produto não além do produto, né? Além do produto, né? Inclusive nos Estados Unidos é o contrário. A Pepsi lá é mais forte do que aqui, né? Aqui é a Coca-Cola, né? Lá nos Estados Unidos é mais a Pepsi. Beleza? Continuando. E essa? Qual que é o posicionamento, já que a gente já falou dela hoje, do Boticário? Quem sabe me dizer? Inclusive, tá bem estampado em várias campanhas de marketing deles. As meninas vão saber mais do que os homens, é que elas acompanham mais aí esses produtos. Quem poderia me dizer aí? Inovação? O Gabriel falou? Hum, não. Posicionamento da Boticário, galera. Hum? Boticário, inclusive, é. Beleza que transformadora. Bem-estar. Muito bem. Inovação, beleza transformadora. Bem-estar. Quem mais? Melhor que a Natura? Eu não sei se ela quer pensar nisso. Sustentabilidade. Por exemplo, alguém viu a última propaganda da Natura? Quem viu? Inovação e inclusão. Pode ser. Qual que é a última propaganda da Natura agora? Quem viu? Eu ia trazer aqui, mas daí ia ficar meio comprido aqui o negócio. Que tem o ator lá que encontra com uma ex-namorada, e daí ela pede o perfume pra ele, e daí eles fizeram uma propaganda ainda que tem continuação, né? Depois ela pede e traz várias coisas. Não sei se vocês já viram, dá uma olhada na última propaganda da Boticário, que eles pegaram o tema, que é a próxima data. Qual que é a próxima data comemorativa nossa? Quem lembra? Qual que é a próxima data comemorativa nossa? Quem lembra? Inclusive desse mês ainda. Também. Mas outra coisa. Ainda tem mais uma ainda que vocês estão esquecendo.
Dia dos Namorados, beleza? O que que cabe mais pra Natura? Festa junina ou Dia dos Namorados? Ou às vezes os dois, né? Mas ali eles estão pensando no Dia dos Namorados. Então a propaganda deles estão pensando em conectar as pessoas, em agrado. Então eles querem ser vistos como um produto que agrada nesse conjunto de ideias, pensando em relacionamento interpessoal, né? E se vocês repararem nessa propaganda, o cara tá usando uma camisa xadrez. Por que será? Galera, quando a gente começa a estudar marketing, a gente começa a perceber detalhes, assim, ó, detalhes. Tá falando de Dia dos Namorados, mas ele deu uma deixa ali e colocou uma camisa xadrez. Olha pra você ver que coisa louca, né? Então, às vezes, os pequenos detalhes e deu todo o sentido, realmente. Muito bom. Beleza? Próximo e último aí. Esse daí, qual que é o posicionamento desse chinelo aí, o Havaiana? Quem sabe me dizer? Qual que é o posicionamento da Havaiana? Das Havaianas. Qual que é o posicionamento dessa marca aí, galera? Hum? Identidade dos brasileiros. Exatamente. Por quê que é identidade dos brasileiros? Você acha isso? Olha lá. Posicionamento do Havaianas. Por causa que ele propaganda é sempre passada na praia, ou é, é pensada numa coisa mais casual, né? Fazer a pergunta aqui. O Havaiana é acessível? É acessível ou não? Todo mundo pode ter um Havaiana? Sim, né? Todo mundo pode ter uma Havaiana. É barato, assim? É barato? Bora não ter mais nada barato na vida, né? Mas descontraído, confortável, colorido. Mais ou menos, hoje não tem muito nada barato, mas é barato. Lembra que o chinelo Havaiana ele foi um dos chinelos mais aí, vendidos porque ele era barato, né? Aqui no Brasil, né? E depois que ele foi, que a galera entendeu a usabilidade dele, que é uma identidade brasileira, descontraído, como o Matheus falou ali, perfeito, que essa realmente é a posição da marca. Lá fora, galera, se você for para fora do Brasil, o Havaiana é vendido também. Mas lá a posição dele, por ser um mercado internacional, ele trabalha com outra questão. Já é luxo já. Já é caro. Uma Havaiana fora do Brasil é caro. Inclusive pro padrão de lá. Não, né? Para eles lá é caro. Então, por quê? Porque eles vendem uma imagem. Essa imagem brasileira, essa identidade brasileira, né? Beleza? Então é isso. Que mais que vocês pensam no chinelo Havaiana? Mais alguém aí falando do chinelo Havaiana? Posição do chinelo Havaiana. Tem mais uma ainda que vocês esqueceram. Hum? Por que brasileiro? Questão descontraída, mas pelo que mais que o brasileiro também é, é pensado? Além do futebol, é lógico, do samba, mas pensa aí, a chinela para bater nos filhos. Na verdade, que a gente é pensar na nossa pluralidade cultural. Né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem uma raça definida, no caso, do sentido de. E é confortável, com certeza. O Havaiana conseguiu produzir um chinelo simples, confortável e usual. Por isso que ele é caro lá fora. Um produto, inclusive, inovador no mercado. É, mas o Havaiana, ele também ele trouxe uma questão de pensando em pluralidade cultural. Então, no Brasil, a gente sabe que tem negros, asiáticos, europeus, enfim, índios. A gente é uma pluralidade cultural. E ele, basicamente, ele se apegou nessa pluralidade. Vocês vão perceber isso nas campanhas de marketing da Havaiana,
nessa questão da pluralidade. Por quê? Porque é para todo mundo. Então, mas para todo mundo quem? Para todo mundo brasileiro. Para todo mundo brasileiro também é para todo mundo, porque o Brasil é um celeiro de raças, né? A gente exporta aqui essa diferenciação, essa pluralidade étnica, tá? Então, é basicamente no que ela se apega, tá? Para fazer tudo isso. É lógico que você vai ver propaganda da Havaiana de chinelo, usando futebol para para fazer propaganda da Havaiana, embora você não vai jogar futebol de Havaiana. Tomando cerveja ou com seus amigos na praia ou sei lá. Então ele criou e tem criado essa pluralidade na cultura brasileira. Tá? Então se apegou muito com a cultura brasileira, já que é um produto nosso, não sei se vocês sabem, mas é extremamente brasileiro e está no mundo inteiro hoje. Tá? Boticário também, brasileiro, trouxe duas marcas brasileiras aqui, inclusive, para a gente poder entender que o nosso mercado também é grande, gigante, tá? Bora lá. E por que que tudo isso importa para você, galera? Por que que eu estou trazendo isso para você, tá? Então, o que eu queria que a gente entendesse. Mesmo que quem não trabalha, galera, diretamente com marketing, né, usa esses conceitos que a gente está falando aqui, tá? Então, basicamente, para se promover, né, você usa isso para promover a sua própria imagem. Ou para entender melhor as suas escolhas para comprar algum produto, tá? Então, por que que tudo isso importa? Para você consumir melhor os produtos, entender a posição, que nem o nosso amigo falou, minha mãe usa produtos que não são testados para os animais, então isso é importante, porque cria aí uma questão mais ética, mais moral para mim, porque eu não gosto que os animais sofram. Perfeito, galera. Então isso vai ajudar vocês a buscarem uma reflexão sobre isso. Então, reflexão aqui final para vocês, galera. Como você se posicionaria como uma marca pessoal? Tá? Pensa que você está construindo uma marca. Quando você está, né, tô falando com pessoas aqui, né, que estão construindo a sua imagem, o seu eu, para se destacar no mercado de trabalho. Então, como você se posicionaria dentro da marca pessoal, que é a sua vida, para se destacar melhor no mercado de trabalho? Tá? Como você apresentar a sua ideia? O que você precisa construir, né? Por exemplo, o Havaiana construiu um chinelo confortável, barato, a Ferrari construiu um hipercarro extremamente personalizado para um público específico, a Ray-Ban trouxe um óculos que trouxesse um símbolo de, uau, você tem um Ray-Ban, mesmo que seja apenas um óculos. A Apple, uma questão de design inovador, tecnologia, confiabilidade, né? Ainda até hoje todo mundo fala que é um celular que não trava, né? Porque ele tem além do design, ele tem dentro dele um sistema, né? É, que é o iOS, que é um sistema muito bem pensado, tá? Então ele vende também um produto bem trabalhado. O Boticário oferece fragrâncias, né, produtos de beleza únicos, que tenta competir com o mercado e atender o mercado nesse sentido, né? De perfumaria, de cosméticos femininos, enfim, a gente sabe disso, né? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês dentro desse tema é essa reflexão, pensando em posicionamento e mercado, tá? Como você hoje está tentando se posicionar? Será que você está pensando em se posicionar sendo levado pelo meio ou você quer entender o meio e se destacar dele, né? Fazer aquela diferenciação. Não, meu produto é diferente dos demais, tá? Qual é aqui o teu propósito? Será que você quer daqui 5, 10 anos ser lembrado como? Aonde você quer estar? Como você está construindo esse posicionamento? Eu quero ser um cara que se destaca no mercado de trabalho, por isso, por isso. Você está sendo um bom aluno? E começa aqui, galera. Eu estou sendo um bom filho, eu estou sendo um bom irmão, um bom amigo, um ser humano melhor, pensando na natureza. Como que eu quero ser lembrado? Como que eu estou construindo a minha marca pessoal?
tá? Eu queria que a gente pensasse nisso aqui, não vou nem perguntar, mas eu queria que vocês pensassem para você, porque é uma coisa muito pessoal para cada um, né? Porque aqui eu tô falando que você pensar também nas suas falhas. Pô, aqui eu não tô conseguindo, aqui eu tô sendo um pouco tóxico, aqui eu tô sendo um pouco influenciativo, não tô ouvindo muito o que as pessoas estão falando para mim, e eu tô brigando com todo mundo, eu tô vivendo irritado, enfim. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, beleza, galera? No mais, a aula de hoje foi essa. Obrigado pela colaboração de todos vocês, do Matheus, do Gabriel, e até a próxima aula, galera.